Olá, viajante, tudo bem? Eu sou João Luceno e hoje nós vamos falar um pouquinho mais sobre o visto de viagem, o visto americano. Não tem mudado muito a realidade desde que eu gravei o último vídeo, mas esse vídeo é um oferecimento do Viajando Online Blog, o seu blog de viagem. Ok, hoje, 24 de abril, e acho que uma semana atrás, mais ou menos, eu gravei um vídeo sobre, 2 semanas ali, na verdade, uns 15 ou 20 dias, não me lembro exatamente, mas nada mudou, gente. Olha, desde 17 de março, que o governo fechou todos os consulados no Brasil e no mundo, o governo americano, que eu estou falando, então não tem, não tem como você tirar um visto de viagem atualmente devido à crise do coronavírus. Se você, desde 17 de março, se você deu entrada no seu visto antes de 17 de março e você estava aguardando ser entrevistado no consulado pelo governo americano, isso não aconteceu ainda, claro, e não deve acontecer nas próximas semanas. Então, o seu visto não pode ser tirado, você não pode viajar, você não pode fazer nada. Infelizmente, é essa a realidade. E é aguardar. A única saída, a única alternativa que você tem é aguardar para que o consulado, o seu consulado, aquele no qual onde você aplicou, volte a funcionar, ou então a embaixada em Brasília. No momento, é aguardar, gente. Não tem o que você fazer. E por que é que eu estou falando isso? Olha, no blog, Viajando Online Blog, a gente tem vários posts sobre visto americano. Muitas dicas de como você tirar um visto, o que você precisa, como é a entrevista, a documentação. Nós temos inclusive formulários, os formulários que você precisa usar para tirar o visto, como preencher esse formulário, onde pagar, quanto pagar. Tudo isso está lá no blog, ok? Todas as dicas que você precisar sobre o visto de viagem está lá no blog, detalhadamente. Inclusive, tem um dos posts onde nós ensinamos a você passo a passo como você tirar o seu visto de viagem, como você preencher o formulário, porque os formulários, quando você entra na página do consulado americano, os formulários estão em inglês. E muita gente não fala, não entende o idioma, precisa de uma ajuda para esse momento, nós podemos fazer isso para você, ok? Mas o vídeo de hoje é mais para falar sobre a extensão do visto americano. Antes de falar sobre isso, eu gostaria de trazer no momento uma ordem judicial que o governo do presidente Trump assinou na última terça-feira, dia 22, me parece. Ele assinou uma ordem suspendendo toda e qualquer ação em relação à imigração. Ou seja, isso é interessante para os casos das pessoas, para quem está tentando imigrar para os Estados Unidos, para quem tem um processo de imigração legal, claro, para quem mora no país que está com processo de legalização também, para receber o Green Card. Tudo isso foi parado por essa ordem judicial do governo Trump. Ou seja, isso afeta, de certa forma, aquelas pessoas que estão tentando tirar um visto de trabalho, porque o que o Trump fez com essa ordem judicial, acho que é isso que chamou, é que ele quer parar
a imigração para esse país. Ele está usando a questão da pandemia, dessa doença do coronavírus, para parar a imigração, parar a imigração de uma forma geral para os Estados Unidos. Ou seja, Trump é contra o imigrante. Ele não quer imigrante neste país. Mas esse não é o seu caso. O seu caso aqui é o visto de viagem, o visto B1 e o visto B2. Né? Se você está providenciando esse visto, vai ter que aguardar realmente, até que o consulado volte a abrir suas portas. Mas o que eu queria falar mesmo hoje é sobre a extensão de visto. E isso se refere àqueles viajantes que se encontram nos Estados Unidos. Olha, quando você entra aqui, você tem um período, o governo, quando você chega no aeroporto, a imigração te dá um período para você ficar no país. Geralmente 6 meses, mas pode ser menos. Mas se você está com visto de turista, vou chamar ele 2. Vou colocar 2 tipos de visto, B1 e B2. Um é para turismo e o outro é para turismo e negócio. Mas quando você tira os vistos lá no Brasil, no consulado brasileiro, você geralmente consegue esses 2 vistos juntos, B1 e B2. Digamos que você tem esse visto. Ao chegar nos Estados Unidos, isso é para você que está vindo pela primeira vez, ou chegou aqui, ou já está aqui, mas é a sua primeira viagem, os funcionários da imigração aqui geralmente te dão 6 meses para você ficar no país. Então, como tem um texto lá no viajandoonlineblog.com, o texto chama, como é o nome mesmo? Aqui. Como estender o visto americano. Isso eu escrevi já tem uns 2 anos, eu creio. Mas é um dos textos mais procurados no nosso blog. Como estender o visto americano. Esse é o título. As pessoas continuam perguntando a mesma coisa. Como eu faço com o meu visto? Eu não posso voltar para o Brasil e o visto está expirando. A data de retorno está acabando. Ora, se você não tem como voltar para o Brasil, o seu visto vai expirar. Você não vai poder fazer extensão de visto. Os órgãos de imigração dentro dos Estados Unidos também estão fechados. O governo fechou tudo. Então, se você tem um visto de viagem, ou melhor, você tem uma permanência para ficar, uma data de permanência para ficar aqui dentro do país, mas essa data está chegando, se aproximando, e você ainda não tem uma passagem para retornar, o seu voo foi cancelado, provavelmente o voo foi cancelado, não adianta insistir em fazer nada. Você não pode fazer nada. O melhor que você tem a fazer é esperar. Todos estão no mesmo barco. O que é que vai acontecer com o seu visto? Nada. Não vai acontecer nada. Você vai voltar quando você tiver uma passagem, quando você tiver um voo de retorno para o Brasil. É aí que você vai voltar. Então, eu não sei. Isso aqui agora é uma questão que ninguém vai saber responder isso para você. Eu não sei se você vai ser considerado uma pessoa que está ilegalmente no país. Provavelmente não. Pelo fato de que você está impedido de viajar de volta para o Brasil. Ou seja, eu acho que, em caso de você queira retornar para os Estados Unidos no futuro, digamos no ano que vem, eu acho que você não terá problemas. Isso é apenas um achismo, gente. Eu não posso responder isso para você agora, ninguém sabe ainda. Mas é provável que você não tenha maiores problemas ao retornar para esse país em uma viagem futura. Porque o que está acontecendo hoje, com o problema do coronavírus, onde todos estão isolados, onde todas as companhias aéreas pararam os seus voos, onde todos os órgãos do governo americano e brasileiro estão fechados, nós não podemos responder nada, não podemos saber o que é o futuro, o que é o amanhã. Então, para você, repetindo, para você que está nos Estados Unidos,
e o seu visto de permanência nos Estados Unidos está expirando, está para expirar, ou já se venceu, fica na sua. Não tem o que você fazer, né? Tá bom? Vamos aguardar os acontecimentos, vamos aguardar que o governo abra os seus órgãos administrativos e o escritório de imigração dentro do país, aí sim nós podemos talvez ter uma resposta. O seu visto, você não vai poder pedir a extensão do visto e é isso aí. Tá bom, gente? Mas sobre visto de viagem americano, faça pergunta, escreva aqui embaixo do vídeo. Qual é a sua dúvida? Espero que você não tenha, mas se tiver, nós faremos o possível para te ajudar de alguma forma. E se você quiser ler todas as explicações e orientações sobre a extensão de visto americano, vou falar de novo. www.viajandoonlineblog.com. O título do post é Como estender o visto americano. Tem tudo que você precisa lá, ok? Sobre esse vídeo, por favor, dá um like aí no final do vídeo, se inscreve aqui em cima, se inscreve no vídeo aqui embaixo, dá um like aqui em cima no sininho para receber as nossas próximas atualizações, não só sobre visto, mas sobre outros assuntos, dicas de viagem, etc. E é isso aí. Boa estadia, fique em casa, que você não pode fazer muito pelo seu visto atualmente. Até breve.